Os Estados Unidos acabaram de entrar em um conflito que pode custar caro, muito caro. E não só em dinheiro, mas em poder. Porque quando uma potência decide se envolver numa guerra que oficialmente não é dela, nunca é uma coisa simples. Existe risco político, militar, econômico. E mesmo assim, a decisão foi tomada. E é por isso que a pergunta aqui é simples. Por que o Trump está assumindo esse risco agora? Nesse vídeo, eu vou analisar estrategicamente o envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito ao lado de Israel e o que pode estar por trás dessa decisão. É mais uma boa e velha análise de mercado e, nesse caso, cenário geopolítico para que você entenda que essa história está longe de acabar e também saiba quais são os impactos dela. Bom, o fato recente é que os Estados Unidos e Israel bombardearam diversos alvos no Irã. E foi uma operação grande. Só que a resposta veio. Mísseis iranianos atingiram várias bases militares americanas, no Catar, Bahrein, nos Emirados Árabes, enfim, que a gente sabe teve baixa de 3 americanos. E os demais dados são meio confusos, é difícil de confirmar, porque o regime iraniano ele impede a entrada de jornalistas internacionais no país e também bloqueou a internet para o povo não ter acesso. O que fez do Irã um país de caixa preta, Só que presta atenção nisso. Olha só, 2 dias antes desses bombardeios, o Irã estava sentado numa mesa de negociação em Genebra. 2 dias. Representantes do Irã se encontraram com representantes dos Estados Unidos e de Israel também para discutir o futuro do programa nuclear iraniano. E a ideia desse encontro era resolver esse impasse de forma pacífica. Só que uma operação de ataque nesse nível não se arquiteta nessa diferença de 2 dias. Então o que o próprio roteiro aqui sugere é que esse ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã já estava preparado, estava só aguardando o resultado dessa negociação. E como a negociação provavelmente não avançou, o ataque veio. Só que tem algo muito subjetivo nisso. Olha, o Trump, não sei se você sabe, mas ele não está confortável politicamente. Pesquisas recentes nos Estados Unidos apontam que ele está com uma popularidade baixa, citada na casa dos 27%. E o americano, cara, ele não gosta de guerra prolongada. Isso custa caro. E ele também não gosta de ver soldado voltando das guerras dentro de um caixão. Nenhum país gosta. Só que o americano específico está ficando saturado disso. Para você ter ideia, o próprio Pentágono dos Estados Unidos alertou que uma guerra longa com o Irã ou com qualquer país pode comprometer as reservas financeiras do exército americano. Isso pode custar caro, muito caro. E outra, a guerra quase nunca sai como planejado, cara. Pega o exemplo da Rússia, lá na Ucrânia. A guerra está se estendendo por anos. Uma coisa que o Putin não previa. Então, esse tipo de coisa sempre começa com uma projeção curta, mas quase sempre demora muito mais do que o planejado. Então a gente tem que fazer uma pergunta dado esse cenário. Se o risco ele é evidente para o Trump, se a coisa não está legal, ele corre o risco de não se reeleger, qual que é o interesse do Trump que compensa esse risco de abraçar essa guerra que não é sua? E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que olhar para Israel. O Benjamin Netanyahu ele enfrenta processos por corrupção. Não sei se você sabia, mas o cara, aqui tudo indica, tem ali um rastro de corrupção no meio. Só que para ele, país em guerra, Israel em guerra, fecha essa fileira porque muda o foco. Qualquer investigação desse porte acaba saindo da manchete, porque a narrativa passa a ser a sobrevivência nacional. Então, para esse cara, para o Benjamin, a guerra, de certa forma, gera uma estabilidade política. Isso é bom para ele. E ele tem uma relação muito próxima com o Trump. Só que essa relação já está sendo mal falada, inclusive por alguns americanos. Mas os gringos não gostam muito disso. O que deixa essa situação do Trump, internamente nos Estados Unidos, ainda pior. Só que, cara, todo mundo sabe que o Trump não vai entrar numa guerra só para proteger outro líder como o Benjamin. Isso não cola. Então, para a gente entender de fato esse contexto, a gente precisa ir além dessa superfície. E é agora que a gente entra na parte mais importante desse vídeo, onde a gente vai entender todas essas motivações e a real intenção do Trump com relação a tudo isso. Antes de eu seguir adiante, dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se você é empresário, mas sente que está sempre apagando incêndio, eu te digo que o problema não é esforço, é falta de estrutura. Você até trabalha muito, só que você não tem um sistema de gestão. Não tem indicador claro, rotina estratégica, não tem reunião produtiva, gasta tempo com reuniões desnecessárias, não tem um método de decisão. E é exatamente por isso que eu construí o Gestão Sem Frescura, que é uma plataforma que você encontra aqui nesse QR Code de gestão estratégica.
Lá dentro você vai aprender como organizar sua empresa por indicadores, como sair do operacional, como estruturar um time, como criar rotina de gestão, como parar de fato de improvisar. É o sistema de gestão que eu uso e venho usando há anos nas empresas por onde eu passo com a nossa consultoria. Agora, se você está travado, se a sua empresa está travada, você precisa aumentar seus lucros, melhorar a performance do seu negócio, aqui embaixo tem o link da nossa consultoria empresarial, onde você vai fazer sua aplicação, a gente vai fazer um diagnóstico completo da sua empresa, entender seu mercado, montar um plano de ação para destravar o seu negócio em 90 dias e te acompanhar nesse processo. Mas corre que as vagas são limitadas. E se porventura você quer a minha cabeça pensando o seu negócio, pensando na estratégia da sua empresa, direcionando o seu time, auxiliando nas tomadas de decisão do seu negócio, seja num aconselhamento ou você me quer numa cadeira de turnaround, fazendo uma reestruturação completa da sua empresa, aqui embaixo também tem um link para você contratar meus serviços de aconselhamento ou reestruturação empresarial. Agora vamos para a parte mais importante que a gente vai começar a entender o interesse do Trump e a situação toda nesse sentido. E para eu te explicar, a gente tem que voltar um pouquinho. Olha o que aconteceu com a Venezuela, essa situação da Venezuela do Trump. Muita gente falou que a prisão do Maduro era só um problema da Venezuela. Só que não era. Porque a Venezuela detém a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, cara. São mais de 300 bilhões de barris. Só que produz menos de 1 milhão por dia porque é muito ineficiente. E por isso que abriu espaço para as potências, de forma geral, entrarem no jogo. Eu estou falando da China e da Rússia. Você sabe que elas começaram a ter contratos com o governo venezuelano, com Maduro. E isso ainda quando esse cara estava desacreditado. Então, essa ação que o Trump fez não foi sobre libertar o povo, sobre um cara bonzinho. Também não foi só pelo discurso de narcotráfico. Não, isso aí teve muito a ver, né, com controle de ativo estratégico. Porque o petróleo ele não é um commodity qualquer. O petróleo ele é um insumo transversal. Né, de transporte à indústria, energia, alimento, tudo, cara. Quem domina o petróleo influencia diretamente a inflação, os juros e todas as cadeias produtivas. E é óbvio que os Estados Unidos não iam aceitar que duas potências contrárias, como China e Rússia, com interesse próprio, dominassem esse ativo gigante no quintal dos Estados Unidos. Por isso que essa operação foi cirúrgica, não foi humanitária, como muita gente acha. Agora vamos conectar isso com o que está acontecendo no Irã. Porque lá no Irã existe um porto, uma passagem, que ela é vital, porque ela conecta ao mundo inteiro praticamente, ao petróleo do Golfo Pérsico. E esse lugar se chama Estreito de Hormuz. É uma passagem marítima estreita entre Irã e Omã. E por ali passa cerca de 20% do petróleo transportado por mar no mundo. É 1/5 do petróleo mundial, basicamente. Ou seja, não é só uma produção energética. É um controle logístico de energia global. É uma das rotas mais importantes do planeta. E o Irã sabe disso, cara. Sabe que essa passagem é o calcanhar de Aquiles de qualquer potência que dependa de energia. Sabe que controlar essa rota é ter uma alavanca sobre o resto do mundo. E o fato é que há décadas o Irã usa essa rota como uma ferramenta de barganha política. No início dessa crise, inclusive, ele chegou a mandar rádio dizendo que nenhum navio passaria pelo Estreito de Hormuz. Isso teve impacto, fez os armadores evitarem a rota. E fez, obviamente, o preço do petróleo disparar na hora, preço mundial do petróleo. Agora vamos pensar de forma estratégica, pensa comigo. Se os Estados Unidos já se moveram diretamente para capturar um ativo petrolífero gigante quando ele estava mal gerido, se na Venezuela foi assim, por que seria diferente quando a disputa envolve o controle de uma das rotas de energia mais relevantes e importantes do mundo? Você percebe que tem um padrão de controle? Inclusive o Trump já afirmou publicamente que ele pretende dizimar a capacidade naval iraniana e neutralizar essa frota que controla essa rota estratégica. Então não é apenas um ataque tático para impedir uma energia nuclear. Na minha visão, não. É um movimento com implicações bem estratégicas. Para começar, é uma oportunidade de neutralizar quem pode fechar uma das principais rotas de energia no mundo. Com isso, ele consegue manter o fluxo de petróleo aberto. Pode reduzir drasticamente a capacidade de barganha geopolítica do Irã. Tirar isso de vez da jogada. E óbvio que isso permite com que ele reposicione o poder energético global. O Trump ganha muita coisa com esse movimento. Vamos pensar friamente. Se a capacidade naval iraniana for neutralizada, se o Irã perder esse poder de barganha, se essa ameaça de fechamento de rota diminuir, o que acontece? Bom, para começar, o fluxo de energia global fica mais previsível, economia mais estável. E além do poder de chantagem geopolítica do Irã diminuir de fato, isso não acontecer mais, for tirado de questão, os Estados Unidos eles passam a ter a influência indireta ou direta, quem sabe,
sobre uma das rotas mais sensíveis do planeta. E esse é o ponto estratégico. Quem garante o fluxo energético ganha poder na negociação global, porque energia não é só combustível, ela é inflação, cadeia produtiva, custo logístico e principalmente, cara, estabilidade monetária. Agora pensa em dólar. Se o fluxo global hoje depende da estabilidade garantida por uma potência específica, essa potência, quando detém esse controle, ela pode fortalecer a moeda dela. Não só a moeda, pode fortalecer a influência, a posição de liderança. E tem mais, porque se o Irã perde a capacidade de travar a rota, a China e a Rússia também perdem alavanca estratégica nessa região. Porque qualquer potência que queira disputar poder global precisa de uma energia previsível, né? Isso seria cortado. Então, analisando esses padrões, fica um pouco claro que o Trump está disposto a correr esse risco, porque isso tem a ver com poder energético, isso tem a ver com controle de toda essa cadeia produtiva. Né? E talvez ele esteja se arriscando porque essa é a deixa perfeita. É a deixa perfeita para ele agir e tomar esse controle de uma vez. E talvez o Irã ter reagido e chegar nesse cenário não seja tão ruim assim para esse plano, entende? Mas aqui tem um risco. Porque isso só funciona se for controlado, se for rápido. Se não, vira um tiro no pé do Trump. E como eu te expliquei, toda guerra ela começa com uma narrativa, né? De que vai ser rápido, cirúrgico, que vai resolver o problema. Só que quase nunca é assim. A gente pode olhar, por exemplo, do próprio Estados Unidos no Vietnã. Eles entraram com uma intervenção pontual, um objetivo claro, uma superioridade militar absurda na época, uma expectativa de vitória rápida também. Só que isso virou um conflito que durou anos, custou bilhões, desgastou reserva financeira, dividiu a sociedade americana, destruiu o capital político. E a guerra ela não quebrou o exército americano, mas ela quebrou o consenso interno. Mesma coisa a Rússia e a Ucrânia, expectativa de se terminar em semanas. Né, uma superioridade numérica, logística, mas de novo virou guerra longa, anos de desgaste, custo fiscal gigantesco, sanções econômicas, reserva drenada. E esse é o padrão, cara. Guerra raramente vai terminar no tempo planejado. Guerra quase sempre custa mais do que de fato ela é projetada. Uma guerra longa, ela corrói o poder por dentro. E se a gente olhar para os Estados Unidos, eles já estão com uma dívida pública elevada, já estão com o custo da dívida subindo, juros altos pressionando o orçamento, mercado questionando sustentabilidade fiscal. E quando você coloca uma guerra prolongada nessa equação, cara, você vai aumentar gasto militar, você vai aumentar a necessidade de financiamento, vai pressionar ainda mais o Tesouro americano e basicamente o mundo inteiro compra título americano. Então, assim, isso faz com que o mercado precifique o risco fiscal maior, que naturalmente sobe o custo da dívida ainda mais, porque aumenta juros e vira um efeito dominó. E é por isso que o Pentágono americano já sinalizou de que uma guerra prolongada pode pressionar as reservas militares do exército americano. Então, assim, se essa guerra se arrastar, se ela gerar baixa americana, mais baixas americanas, se esse custo fiscal de fato começar a virar manchete nos jornais, o risco eleitoral do Trump vai lá nas alturas. Então, assim, com relação a isso, se de fato essa for a intenção dele, se for rápido, ele sai fortalecido. Se for longo, ele pode entregar um país mais endividado, mais dividido e politicamente mais frágil do que começou essa guerra. E é exatamente por isso que essa é uma aposta de alto risco. Mas isso vem do perfil do Trump. Vamos lembrar que o Trump ele não é um político tradicional. Esse cara é empresário, já quebrou, já reconstruiu, já perdeu bilhões, depois reconstruiu bilhões de novo. É um perfil que aceita um risco alto quando ele enxerga um prêmio alto. Né? Ele não gosta de jogar para empatar, mas é para ganhar controle. E isso faz sentido dentro do padrão que a gente viu. Movimento estratégico onde existe energia, disposição para tensão política, discurso duro sobre neutralizar a capacidade iraniana, né, é o que o Trump vem falando, interesse em reduzir vulnerabilidade estrutural do país, como ele fez com a Venezuela, então faz parte do Trump. E com esses fatos, me leva a crer, de fato, que tudo que ele precisava era essa deixa e que ele está apostando alto. É um cara que possivelmente ele investiria tempo e recurso nisso se ele acha que vale a pena. Fechou? Fez sentido para ti essa análise? Se fez sentido, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, deixa o like para fortalecer e até o próximo vídeo.